Olá, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um debate do Festival dos Corres de Cinema. Eu me chamo Laíse, sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos pretos, mais ou menos na altura do ombro, cacheados, uso óculos, estou vestindo uma blusa de botão azul clara, com algumas listas. Logo atrás de mim tem uma parede amarelada, com uma janela do meu lado esquerdo e ao meu lado direito uma porta. E também um pedaço da ilustração aqui do nosso escritório da nossa agência. Hoje eu vou estar aqui como mediadora desse debate, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o que se trata o Festival dos Corres, né? O projeto do Festival dos Corres no Cinema é um projeto realizado pela produção de Perifa, consistindo na realização de uma edição do festival voltada à valorização e fortalecimento de cineastas LGBTQIAPN+, do Ceará e do Nordeste, promovendo diversidade, inclusão e acessibilidade no audiovisual. A iniciativa reúne exibições online e presenciais de 25 filmes, debates com realizadores, ações acessíveis com legenda e libras e uma formação gratuita em audiovisual para pessoas da comunidade com foco em participantes em situações de vulnerabilidade. Além de ampliar a visibilidade de produções independentes e periféricas, o projeto também busca fortalecer processos formativos, estimulando trocas de saberes e fomentar redes de colaboração, consolidando o festival como plataforma de transformação cultural e representatividade na região. E sobre produção de perifa, foi criado em 2022 por Chiesa Fran Nascimento, em Sobral, Ceará. É uma produtora, coletivo, ponto de cultura e iniciativa artística formativa voltada às periferias. Com base no Aprender Fazendo, atua como espaço de formação em produção cultural, escrita de projetos e acesso a recursos, além de gerir espaços culturais e realizar projetos que fortalecem e ampliam a circulação da cultura periférica no interior do Ceará. Descentralizar e interiorizar o acesso a recursos culturais é o nosso principal objetivo. Como eu disse, estamos iniciando, né, mais uma semana. Estamos na semana 4, que é Memória é um lugar que se volta, como temática. E vou falar um pouco, né, sobre o porquê deste tema. Na semana 4, Memória é um lugar que se volta, o gesto se amplia para o coletivo. Cultura, ancestralidade e território aparecem como forças vivas em constante transformação. Em Na Pisada do Coco, A Pisada Delas, Mucondo, da Vida Após a Morte, Maria de Silu, Cococi ou Eu Já Fui Cidade, e Som das Serras, o passado não é arquivo, mas presença que insiste, dança e ressoa no agora. Lembrando que este projeto é apoiado pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.399 de 2022, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAP. Depois dessa grande a explicação, né, do que se trata, né, o projeto, eu gostaria de passar a palavra para vocês, né, que estão à frente dessas produções. E vou pedir, né, que vocês falem o nome de vocês, a função no filme, o nome do filme, né? E sem esquecer da audiodescrição. Quem quiser começar. Eu posso começar. Sim. Bom, boa tarde. Eu sou Letícia Ramalho, sou diretora do curta-metragem Na Pisada do Coco. Sou uma mulher parda, de cabelo castanho, cabelo cacheado, castanho, com algumas mechas. E hoje eu estou com um top branco e uma blusa de listras, azuis e brancas. E eu estou num ambiente claro, interno, e estou com uma parede amarela ao fundo. Perfeito. Eu vou seguindo a ordem aqui que eu estou vendo vocês. Yasmin, pode se apresentar? Sim, boa tarde. Eu sou a Yasmin Ariadne, eu sou diretora do filme Cocossi, Hoje Eu Fui Cidade. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos cacheados e castanhos, eles estão soltos e são da altura média. É, eu estou usando uma blusa verde, atrás de mim tem um quadro
com a Santa Ceia da minha avó e do meu lado tem uma porta. Perfeito. Agora eu vou pedir para a Beatriz se apresentar, lembrando que Beatriz veio hoje substituindo Fernanda, né? Então, pode ficar à vontade para se apresentar. Olá, boa tarde, gente. Meu nome é Beatriz Medrado, eu sou companheira da Fernanda, estou representando ela também, que é a diretora do filme. O nome do filme ele é Muconto da Vida Após a Morte, Maria de Silu. Eu sou uma mulher negra, de cabelo cacheado, preso num coque. Estou usando uma camisa bege, sem mangas, de gola alta. Estou num ambiente interno e atrás de mim tem uma estante com livros e um troféu. Patrícia, sua vez. Olá, boa tarde. Eu me chamo Patrícia Yara Rocha. Eu sou diretora, produtora do documentário A Pisada é Delas, Mulheres do Coração Nazareno. E eu sou uma mulher negra, estou com cabelo preso, cabelos cacheados, presos, estou usando óculos, e ao fundo é uma parede branca com alguns quadros coloridos. E estou com vestido amarelo também. É isso. E agora, Eduarda, por favor. Boa tarde, meu nome é Eduardo Araújo, eu sou diretora e roteirista de Som das Serras. Eu sou uma mulher branca com cabelos compridos castanho iluminado. Eu estou com uma blusa marrom e eu estou usando um fundo de tela que é uma parede branca com alguns vasinhos de plantas. Agora, né, que vocês já se apresentaram e falaram qual é a produção de vocês, eu queria pedir que vocês falassem, né, apresentassem o filme, né, e o que motivou vocês a produzi-lo, realizá-lo, enfim. A gente pode começar pela ordem contrária, né, Eduarda? Por favor, se puder falar. Bem, o meu filme Som das Serras, ele retrata duas serras do Rio Grande do Norte, a Serra de Santana e a Serra da Formiga, que, no caso, a Serra de Santana passou pela instalação de usinas eólicas lá, e a Serra da Formiga tem essa ameaça de passar por instalações agora. Então, traz esse contraponto entre essas duas serras, e o que me motivou a fazer foi realmente dar essa visibilidade, porque até mesmo dentro do próprio Rio Grande do Norte, é difícil as pessoas terem o conhecimento dos impactos que as eólicas trazem. Então, é realmente dar essa visibilidade das pessoas que vivem e lutam constantemente essa questão das eólicas. Perfeito. Patrícia? O meu filme, A Pisada é Delas, Mulheres do Coração Nazareno, é um curta documentário que retrata a luta e a resistência de mulheres de um folguedo popular, muito popular aqui em Pernambuco, na cidade de Nazaré da Mata, né, chamado maracatu rural, ou maracatu de baque solto. Esse maracatu, ele tradicionalmente surgiu ainda na época da escravidão, entendeu? E a maioria das pessoas que faziam parte deles eram homens escravizados, que com a liberação dos senhores de engenho, eles tinham digamos assim, essa permissão para dançar, para vestir as indumentárias e cantar loas, que são os versos, né, sobre a realidade que eles viviam. E só que, tradicionalmente, esse maracatu, ele só era... só quem participavam eram mulheres, eram homens, aliás. Mulheres, elas eram apenas bastidores, elas só cozinhavam ou só costuravam as roupas, e a partir desse grupo, que existe há 24 anos, que é o Maracatu Rural Feminino Coração Nazareno, elas passaram a ser protagonistas, digamos assim, ocupar todos os espaços, não só de fazer as fantasias, de cozinhar, de costurar, mas também de atuar como personagens. E aí esse documentário mostra a realidade, a luta
como foi que essas mulheres fizeram para poder conquistar esse espaço. É isso. Perfeito, inclusive Maracatu. E as mulheres no Maracatu é um movimento que me chama muita atenção, né? Eu não contextualizei aqui, mas eu sou graduanda em licenciatura em música, né? E a gente estuda bastante. Eu tenho um professor de percussão que ele traz muito, assim, ele é pernambucano, então ele traz muito da raiz dele para a gente, né? Eu fiquei super interessada quando eu vi. Enfim, continuando, Beatriz, falar um pouco, né, sobre a apresentação do filme e a motivação, né, do que para realizar. Eu acompanhei de perto todo o processo de criação desse documentário, que se iniciou em 2021, um ano após a passagem da Maria de Silu, e foi finalizado em 2025 de forma completamente independente. A primeira etapa, ela foi a captação do ritual, que é muito importante dentro do candomblé, que é o ritual da vida após a morte. Tudo foi feito com muito respeito, registrando apenas o que é de domínio público, sem violar o sagrado ou os mistérios da tradição. A diretora do curta, que é a Fernanda, é filha da casa e foi uma das últimas filhas iniciada pela Maria de Silu ainda em vida. Hoje, ela segue no terreiro como macota, dando continuidade a esse legado e assumindo as responsabilidades importantes dentro da casa. Fernanda é do Recôncavo Baiano e é mestranda em História. A sua pesquisa atravessa as questões de negritude e as formas de existir e resistir a partir desse lugar. Ela costuma dizer que o curta é uma carta de amor para sua mãe, um gesto de memória, de cuidado e também de coragem, por tocar em um tema que muitas vezes ainda é tabu, até mesmo dentro dos próprios terreiros. Porque, como o filme nos convida a pensar, a vida ela não se encerra na morte, ela continua, a partir de outras formas de existência e também de outras cosmopercepções. Como pessoa de terreiro, esse documentário também me tocou bastante nessa produção, né? Quando a gente vai pensar, né, sobre essa questão de como que a morte chega para a gente, né? Não vou me aprofundar muito, né? Mas a gente vai, no decorrer aqui do debate, a gente vai falando um pouco mais. Yasmin. O meu filme, ele é um documentário também, está mais próximo de um road movie, que é um filme na estrada, e tudo começou comigo assistindo uma reportagem do Fantástico falando sobre uma tal cidade fantasma que tinha aqui no meu estado, que é o Ceará, que fica em Parambu, que é Cococi. E aí, assistindo esse documentário, eu descobri que era uma cidade que não tinha vida nenhuma, e é por isso que ela chamava cidade fantasma, né? Não tinha habitantes. Então, quando eu fui para Cococi, eu pensei que eu não fosse encontrar nada. Eu estava indo com a expectativa muito baixa, eu estava de peito aberto. E aí, quando eu cheguei lá, era completamente o oposto. Tinha muita gente, tinha carro de som, tinha barraca, tinha várias pessoas amontoadas dentro de uma igreja. Então, eu pensei, meu Deus, o que é isso? E aí eu fui em uma viagem de família, eu fui com meu tio, porque ele tinha muita vontade de conhecer o lugar, mas aí quando eu cheguei, eu pensei, não, isso aqui não vai ser só uma viagem de família, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E aí eu comecei a gravar, né? E aí eu fiz o filme em um único dia, eu fiz a gravação inteira, eu fui atrás de pessoas para contar um pouco sobre a história. E esse filme é muito interessante, porque enquanto eu faço ele, eu conheço a história de Cococi. E aí o que mais me pegou talvez tenha sido a montagem, mas aí a gente fala depois. Com certeza a gente vai falar sobre. Letícia. Bom, o meu filme, né, é um documentário etnográfico, ele é intitulado Na Pisada do Coco, e aí ele foi realizado na cidade de Arco Verde, em Pernambuco, embora eu seja cearense, né, mas ele foi produzido lá, porque o filme, ele foi pensado a partir de mim e do Janderson Oliveira, que é roteirista do filme. Nós somos brincantes de maracatu, aqui em Fortaleza, do maracatu solar. E aí, a gente brinca maracatu, mas a gente também brinca coco. Então, nas nossas brincadeiras, né, ali, a gente brincando coco, a gente cantava muito uma música do grupo Samba de Coco Raiz de Arco Verde, né, que é a música Andrelina. E aí a gente cantava essa música e tudo, e surgiu em nós dois essa vontade de conhecer mais o grupo, conhecer a cidade. Então a gente viajou para participar de um festival, o Festival Lula Calixto, que é um festival do grupo de coco, samba de coco raiz de Arco Verde, né? E aí, nesse processo, a gente fez essa imersão cultural, a gente foi entender o que
o festival promovia, né? Conhecemos as famílias, a família Calixto, que é do Samba de Coco Raiz de Arco Verde, conhecemos a família do Coco das Irmãs Lopes e conhecemos a família Gomes, né, que é do Coco Tropé de Arco Verde. E aí, nesse processo de conhecer as pessoas, a gente compreendeu um pouquinho sobre o tamanco do coco, que eu, inclusive, trouxe um de recordação. E aí a gente produziu o filme para contar a história desse tamanco, né? Como esse tamanco surgiu, quem pensou ele, e o que é que ele produz ali dentro das comunidades, né? Qual a relação do tamanco com as pessoas, com os grupos e com as músicas que eles fazem. É isso. Perfeito. Gente, eu estou assim, me sentindo muito lisonjeada de estar aqui, eu preciso falar isso. Eu estou me sentindo muito lisonjeada de estar aqui hoje com vocês, né, partilhando desse momento, porque são temáticas que me atravessam assim, de diversas formas na minha vida pessoal e também artística, né? Como produtora, musicista, dançarina, enfim, são muitas coisas, e também como pessoa de terreiro, né? E aí eu queria começar com uma pergunta que a gente com certeza vai desembocar em várias outras coisas. Mas eu queria saber de vocês sobre a escolha da linguagem do filme, né? De cada um. Qual a escolha de linguagem foi decisiva para a forma como o filme existe? Da forma como ele acabou tomando forma, né? E a Yasmin até falou já um pouco, né, como é que foi o processo dela, mas aí queria que a gente aprofundasse um pouco mais sobre essa linguagem que vocês escolheram, né? O quão decisivo foi para o filme tomar a forma que tem. Letícia, quer começar? Posso começar? Como eu disse, né, a gente fez ali uma imersão cultural, então a gente visitou as casas, as famílias, conheceu as pessoas, né? E aí, nisso, a gente buscou trazer para o filme a oralidade mesmo, as histórias orais. Por isso o filme, ele tem aí uma narrativa linear, só que essa narrativa, ela valoriza a transmissão desses saberes. Então, a gente vai contar o filme a partir de como eles se sentem, né, dentro da história, do surgimento desse tamanco. Nós conversamos com três mestres, o mestre Assis Calixto, que é mestre do samba de coco Raiz de Arco Verde e é patrimônio vivo da cultura de Pernambuco, o mestre Cícero Gomes, que é mestre do coco Tropé, e o filho dele, Valete Gomes, que vem dando continuidade, né, e a mestra do samba de coco Irmãs Lopes, Severina Lopes, né, que está aí nesse processo de continuar junto com a sua neta, Amanda Lopes. E aí a gente buscou a transmissão desses saberes, né, com a narrativa linear. Eu utilizei a câmera fixa em alguns momentos foi a câmera ali na mão, sempre buscando apresentar a vivência, né, esse momento ali de estar junto com a comunidade. E aí, com relação ao som, sempre destacando o som das tamancas, dos tamancos, né, que era o que eu queria realmente apresentar. Utilizei também algumas canções dos grupos. O filme também ele utiliza cores quentes, que é para pautar nessa questão, criar ali uma atmosfera de pertencimento, uma energia de acolhimento, né? Então, assim, a ideia realmente foi a gente pensar todo o filme, toda a narrativa em cima da oralidade desses mestres, né? Mestres e mestras, né, da cultura de Pernambuco. Perfeito. Yasmin? Então, a montagem desse filme, eu sou uma diretora e uma roteirista que eu não sei fazer roteiro, então eu acho que esse filme caiu como um presente para mim. Eu só consigo fazer o filme acontecer quando eu já tenho todas as imagens nas minhas mãos e aí ele diz para mim o que ele vai ser. E Cocossi, eu tentei montar ele a princípio como um documentário clássico. Eu peguei as entrevistas que eu tinha feito, coloquei a minha voz de narradora e ia colocando, intercalando, contando a história. Só que não estava funcionando, ele estava ficando muito rígido, ele estava ficando muito frio e muito distante. E eu estava
reproduzindo, sem querer, o mesmo rótulo de Cidade Fantasma que eu tinha visto no Fantástico, por exemplo. E não era isso que eu queria, porque quando eu fui para Cocossi, eu vi uma coisa, assim, completamente diferente. Foi um filme que mudou muito, o projeto, o trajeto, sabe? Cocossi como o destino, para mim, foi, assim, maravilhoso. Então, para eu conseguir fazer o filme existir, eu tive que voltar para Cocossi, não literalmente, porque é muito longe, então eu me coloquei dentro do filme como personagem e personifiquei Cocossi para que Cocossi também pudesse falar por ela. Porque muita gente falava cidade fantasma, mas será que é cidade fantasma mesmo? Porque tinha gente lá, eu vi vida. E quando eu perguntava para uma moradora que morava lá, eu perguntei assim para ela, Cocossi é uma cidade fantasma? E ela ficou, não, nunca vi nada do tipo, eu moro aqui, como é que pode ser fantasma? E isso me deu um choque. E aí eu pensei que esse era o conflito. Então, a linguagem inteira, a narrativa inteira do filme é toda conflituosa. Cocossi, ela, na minha cabeça, eu personifiquei ela como uma mulher, mas quem narra é um homem. Porque isso aí tem uma tensão, é um conflito de identidade, é um conflito de voz. Eu fui para Cocossi para me encontrar e eu me perdi no caminho literalmente com meu tio. A música do filme inteira foi pensada para o filme, né? Ela foi feita uma trilha para o filme e durante todo o tempo eu falava para a pessoa que estava produzindo, que era o Augusto, eu falava assim, olha, eu quero tensão nessa cena, por favor, isso aqui é um conflito, a gente está tentando se entender. Então, todos os aspectos, tudo isso é um paradoxo. Para mim, o filme inteiro ele é um conflito e ele tensiona em todas as etapas. Então, a linguagem é essa, para a pessoa assistir e se perguntar o que está acontecendo, mas ela saber um pouco mais de Cocossi do que ela sabia antes, porque tem isso aí também, não tinha nenhuma outra obra sobre Cocossi, apenas essa entrevista do Fantástico. Muito louco, né? A gente pensar assim em construção de narrativa, né? Porque, como tu traz, começa um processo de tipo, uma cidade fantasma, mas como a própria moradora disse, como que pode ser uma cidade fantasma, né? Se eu existo, se eu estou aqui, né? Afinal, quem está contando essas histórias, né? Não só essa que você trouxe, mas também as outras histórias, né? Que estão sendo contadas aqui nos outros filmes, né? Beatriz. Então, a principal escolha foi trabalhar com limite. Foi entender que nem tudo pode ser mostrado e que o não mostrar também comunica. O filme ele se constrói muito mais pela sugestão, pelo sensorial e pelo tempo das imagens e do silêncio também. Existe um cuidado grande em não atravessar o sagrado e não violar o sagrado. Então, a linguagem ela respeita isso, ela observa, escuta e deixa as imagens respirarem por si mesma, sem pressa de explicar tudo. E ainda mais se tratando de algo tão delicado, né, que é o sagrado. Eu não sou de candomblé, né, mas sou de Umbanda. E é uma coisa, assim, que a gente também debate muito. A gente também tem, no meu terreiro, que eu faço parte, a gente tem um movimento cultural, assim, bem forte, né, participando de projetos, a gente tem várias articulações, né, e se debate muito, né, justamente sobre esse limite que você traz, né, na linguagem do filme produzido. O limite do respeito mesmo ao que foi deixado para a gente, que ainda precisa ser segredo, né? Tem coisas que não tem como a gente ultrapassar e simplesmente, sim, tem uma importância, né? A gente está mostrando como que, ainda mais um rito tão importante, né, como o rito de passagem, mas ainda assim sem perder, né, esse respeito pelo segredo, que é tão importante para a gente, né, que é tão caro, e como já dizem algumas pessoas de terreiro que eu conheço, você quer saber mais de terreiro? Pise em um, vá para lá. Né, eu acho que é muito interessante a escolha dessa linguagem, né, de inclusive deixar esse ponto de interrogação e quem sabe até motivar as pessoas a buscar de fato, né, compreender e desmistificar com seus próprios olhos, né, com seus próprios pés. Até lá. Patrícia. Pouca gente sabe que esse documentário ele surgiu de uma pesquisa do meu mestrado. Eu sou de Alagoas e moro em Recife há muitos anos, mas eu fazia um mestrado lá na Paraíba. E esse documentário ele surgiu a partir da pesquisa do mestrado que eu desenvolvi lá na Paraíba, em jornalismo, porque eu sou jornalista, para exatamente mostrar
essa presença feminina na cultura popular. E eu fiz esse recorte para o maracatu. No entanto, a minha pesquisa do mestrado, digamos assim, estava fluindo para se tornar um livro-reportagem. Só que quando eu me inseri no grupo lá do maracatu feminino, eu vi que um livro ia ser, digamos assim, pouco para poder traduzir as cores, a musicalidade, o brilho, o movimento do maracatu, entendeu? E aí, de última hora, eu disse, não, isso tem que virar um documentário, porque através de um vídeo, de um curta, talvez isso vai ser traduzido de uma melhor forma. E aí, pronto, surgiu a linguagem do documentário. Eu tive, esse grupo é formado por 70 mulheres, que fazem parte da Associação das Mulheres de Nazaré da Mata. Um dia que vocês tiverem a oportunidade de passar o carnaval aqui em Pernambuco, em Nazaré da Mata existe o encontro dos maracatus rurais, porque maracatu rural, ele é diferente do maracatu de baque virado, que é o maracatu afro. Eu não sei se é aí no Ceará, que é onde vocês fazem parte, deve ser o maracatu afro, que é dos tambores, das alfaias e tal. E esse rural, ele tem uma origem mais assim, afro-indígena, entendeu? Tem elementos indígenas e tem elementos afros, diferente do maracatu africano, né, afro-brasileiro, que tem os reis do Congo, aquela coisa mais dos tambores, né, das batucadas. Então, quando eu escolhi o documentário, que pude me deparar com aquele grupo de 70 mulheres, eu disse, meu Deus, e agora? Conversando com um e com outra, eu escolhi as que eram mais, digamos, tanto representativas, mas como elas eram mais desenvoltas para lidar com o vídeo, com a câmera. E aí escolhi 3 mulheres, que vocês vão poder também conhecer, né, que é a mestra Gil, que é a primeira mestra de um maracatu rural, a mestra Denise, que é a mestra das caboclas de lança, que são as figuras que representam, inclusive, elas são as guardiãs de um maracatu, representam até soldadas, né, são como se fossem representantes de Ogum, já que a gente está um pouco falando dessa história dos terreiros e tal, das religiões de matriz africana, e tem a mestra da musicalidade, que é a mestra Lucicleide. Aí são essas 3 mestras que contam as histórias. Foi muito difícil, mas tivemos 3 dias de filmagem. A linguagem do documentário pôde retratar, porque deixou elas falando da vida delas, de como era antes, de como elas ingressaram do maracatu e do que elas esperam de perspectiva como mulheres fazedoras da cultura popular. É isso. Toda vez que eu te escuto, eu me lembro do meu professor, Fernando, e eu fico assim, meu Deus, que incrível. Eduardo, deu certo ajeitar a internet? Tranquilo? Deu sim. Infelizmente perdi as falas das meninas, mas depois eu vou assistir o debate. Tranquilo. Agora é só falar sobre o quão importante, né, foi a escolha da linguagem do seu filme, né, para que ele tomasse a forma que ele tem. Perfeito. Bem, um ponto bem importante do meu documentário é realmente a utilização do som, porque um dos impactos bem conhecidos, né, das eólicas é essa questão do som, e como a gente está retratando uma serra que tem essas instalações e outra que não tem, então a gente tentou fazer um desenho de som que deixasse bem evidente esse incômodo, e depois você ter aquele alívio, aquele som da natureza de novo, de como é um ambiente que não passou por esse tipo de modificação. E, além disso, a gente traz os relatos de 5 pessoas, todos em voice-off. Então, realmente, a experiência de ver o filme é essa questão do som, o som das serras. No caso, a gente traz o relato de 2 pessoas dessa comunidade, que é Serra de Santana, que já tem as instalações das usinas eólicas, que, no caso, traz Dona Terezinha e seu Josafá, que são pessoas bem à frente, inclusive, dessa luta, dessa reivindicação dos direitos e de uma compensação mínima dos impactos que essas instalações trazem. No caso, quando eu falo Serra de Santana, a gente acabou gravando tanto
em algumas comunidades de Sítio de Dentro, Macambira, que é um quilombo, e também Bodó, que já é outro município, que as outras duas são do município de Lagoa Nova. Além disso, quando eu falo de Serra de Formiga, que é a outra comunidade que a gente gravou em Inês Velha, que é bem no interior, um sítio bem afastado da minha cidade. Em quilometragem não é tão afastado, mas quando a gente pega o carro para ter o acesso até lá, é um acesso difícil. E aí lá a gente entrevistou 3 pessoas, que é Yali, que é uma estudante que luta bastante nessa questão do meio ambiente e também das eólicas, e 2 moradores de Inês Velha, contando um pouco sobre a percepção atual que eles têm dessa instalação que pode vir ou não, que pode trazer coisas boas ou não. Então, essa parte do som e das vozes foi realmente um elemento muito importante para contar essa história que a gente se propôs. Perfeito. Estou aqui refletindo mil coisas, né? Ouvindo vocês sobre, principalmente, né? Acho que vai até trazer um pouco da próxima pergunta, né? Mas quem conta essas histórias, né? Quem está contando essas histórias que vocês estão relatando, né? E aí, a pergunta que vem agora, né? O que vocês acreditam que o filme de vocês tenciona ou faz existir dentro do audiovisual nordestino hoje? Eu vou pedir para Eduardo retomar a palavra. Perfeito. Realmente, quando a gente vê curtas documentários sobre eólicas, já existem alguns, inclusive muito bons, mas realmente o que a gente quis trazer é esse recorte específico do Rio Grande do Norte e também esse contraponto do contraste de um lugar que foi impactado e que ainda está nessa discussão e nessa luta para não ser impactado. Então, é muito realmente dar voz e visibilidade para essas questões, não só dentro do Rio Grande do Norte, mas para que mais pessoas saibam, porque essa questão das eólicas está no Nordeste como um todo. A gente tem relatos de vários outros lugares. Então, realmente, a intenção aqui era dar voz e fazer refletir de uma forma mais imersiva e também trazendo falas muito importantes que a gente teve ao longo das entrevistas do que isso realmente acabou mudando na vida das pessoas e mexendo, né, com o território delas, que são pessoas que moram nessas comunidades há muitos anos e agora realmente muitas delas se veem forçadas a ir embora, a mudar realmente o estilo de vida delas, quando isso não deveria ocorrer. Então, basicamente, seria isso. Patrícia. É muito interessante porque vendo vocês, assim, vendo a gente aqui reunida, né? Eu quero destacar isso, que são mulheres do audiovisual, né? De alguma forma que ou são diretoras, ou são produtoras, ou estão produzindo esse festival maravilhoso, né? Que está dando oportunidade para a gente. Isso não é, assim, fácil de ver, não é comum da gente ver mulheres reunidas discutindo cinema, discutindo produções que são nossas, que a gente está cada vez mais fazendo parte, né? É muito interessante, eu fico muito feliz disso acontecer e quero dizer a vocês que o seguinte, que esse filme, da mesma forma que esse audiovisual, a gente agora está tendo mais mulheres fazendo parte, o meu filme que retrata esse maracatu também está tendo mulheres podendo ocupar esses espaços que antes eram só dos homens. E é tão importante a gente, enquanto mulher, ou então a gente fazer um discurso para amigos, para quem está no nosso entorno, da gente consumir produções que são femininas, né? Para a gente prestigiar esses grupos de cultura popular, que tem mulheres fazendo parte, que tem mulheres à frente. Isso é muito importante, porque durante muito tempo a gente não tinha esses espaços. E aí, falando do que me moveu a fazer o filme, é exatamente isso, porque como eu era de Maceió, lá em Maceió, eu acredito que também no Ceará, há pouco tempo que deve ter maracatu, deve ter
esses folgueiros, digamos, mais com batuques, que tem essa formação mais da percussividade. Lá em Maceió não existia maracatu. Quando eu vim morar em Recife, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu vi um maracatu se apresentando pela primeira vez no carnaval. E só vi homem no maracatu. E aquilo ali me intrigou. Eu disse, nossa, como pode? Só homem, não tem uma mulher fazendo parte. Será que, como assim, um foguete só masculino? E aí fui pesquisar, e vi que as mulheres faziam parte só dos bastidores, elas não apareciam, exatamente porque mulher, para os homens que, como surgiu num ambiente patriarcal, que eram os antigos engenhos de cana-de-açúcar, a mulher naquela época era vista o quê? Como um ser inferior, que não tinha condições de ocupar aquele espaço do maracatu, de segurar uma lança, do caboclo de lança, de poder tocar um tambor, de poder sair com aquelas vestimentas todas, e aí eu não pude deixar de me intrigar, e foi aí que eu fui investigar, e foi isso que eu quis contar no filme, que as mulheres, sim, estão ocupando esses espaços. É isso. Beatriz. Bom, o filme, ele tensiona a forma como as histórias de terreiro e de espiritualidade negra costumam ser retratadas. Ele se coloca como uma narrativa construída desde dentro, por alguém que vive dentro do espaço, né, e não com um olhar externo. E isso já muda muita coisa. Além disso, ele traz a morte também não como ruptura, mas como a continuidade de algo que ainda é pouco elaborado no audiovisual, principalmente se tratando de forma mais profunda. Ele também afirma a potência de produzir o cinema no Nordeste de forma independente, mesmo com poucos recursos, mas também com muita responsabilidade estética e política. Basicamente, o que moveu a realização do filme foi justamente lidar com essa questão da ausência, que dói muito, né? Mas também é sobre a continuidade de entender que a morte, dentro dessas cosmopercepções, ela não é um fim, ela também é uma continuidade. Yasmin? Só queria pegar um pouco das palavras da Patrícia. Ela falou sobre a questão de sermos cineastas mulheres, né? E é uma coisa que quando eu cheguei aqui, eu vi só rosto feminino, vocês não têm noção da alegria que eu senti. Eu me senti muito, muito feliz, porque é a primeira vez que eu participo de um debate com o meu filme, sabe? Eu já fui para muitos debates de filmes de outros cineastas, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar de uma coisa que eu fiz, que eu idealizei, então, muito obrigada. Mas voltando sobre a tensão, né? Eu acho que o meu filme também acaba se relacionando um pouco com essa questão de identidade, porque como futura jornalista, eu estou no último semestre e também pesquisadora no audiovisual, que eu quero seguir carreira acadêmica no audiovisual. Eu acho que eu tenho visto, pelo menos na minha região do Ceará, aqui no Cariri, né, a gente ser muito representado com outras pessoas dizendo o que nós somos. Então, tem muito aqueles estereótipos, tem muito aquela semiótica acerca do que nós somos, né? Então, ter ido para Cocossi, ter ido perguntar para as pessoas o que é Cocossi, qual que é a história de Cocossi, e aquelas pessoas que estão habituadas ali responderem e dar voz a elas, eu acho que é isso. É você devolver uma identidade que muitas vezes o jornalismo tira na intenção de sintetizar a informação, tira na intenção de simplificar as coisas para quem está assistindo, mas quando a gente simplifica demais, a gente tira essa identidade. Então, eu acho que o meu filme, Cocossi, ele é uma reivindicação da minha própria identidade, porque ao fazer o filme eu me reconhecia um pouco mais nele, mas também é a oportunidade de uma cidade que antes era vista como cidade fantasma reivindicar o nome dela. Não, eu já fui fantasma, né? Que essa o nome do filme é Cocossi, eu já fui cidade. Então, assim, ela já foi, mas ela não é mais. É como se fosse um emprego, uma coisa que mudou com o tempo e a gente precisa se habituar a essa mudança e não ficar fissurada a uma coisa que já aconteceu. Então, eu acho que é essa reivindicação da identidade mesmo. Letícia. Bom, vamos lá. O meu filme, Na Pisada do Coco, ele surgiu a partir das pesquisas também, né? Eu e o Janderson somos mestrandos, eu sou mestrando em comunicação, certo? Então, assim,
eu me interessei muito por entender esses processos comunicacionais, né, que existem dentro dos grupos de coco, dos grupos de cultura popular, não só coco, né, mas para o filme Na Pisada do Coco, a gente pensou especificamente no coco. E aí foi interessante perceber o quanto os mestres se preocupam com a continuidade desses saberes, dessas histórias, né? E eu sou professora também, então eu lido com adolescentes, né? Sou professora do ensino médio, de língua portuguesa. Então eu venho vendo essa questão do surgimento das novas tecnologias e do uso dessas novas tecnologias, né? Então, às vezes, ter um acesso a um celular ali o tempo todo, a um computador, à internet, faz com que os jovens não se interessem mais por saber, né, por conhecer saberes tão importantes para a comunidade, né, para os seus ancestrais. Então, eu percebi que os mestres, eles acabam se preocupando bastante com isso, inclusive o mestre Assis, Calixto, né, durante as entrevistas, ele falava muito que alguns, se eu não me engano, alguns familiares, né, netos, filhos, netos, não se interessavam muito pelo coco, né, o que é diferente nas outras famílias, por exemplo. A gente vê muitos jovens participando, né, e aí, eu acho que o filme ele faz pensar sobre isso, faz a gente pensar sobre esses saberes, né? Sobre essa difusão, sobre esse conhecimento. Inclusive, o filme ele aborda isso quando a mestra Severina ela traz a construção das casas de taipa. A gente visitou ela, né? E na visita foi muito legal, porque ela levou a gente para mostrar uma fotografia, algumas fotografias, um quadro. E aí esses quadros tinham ela pilando com um pilão bem grande, né, castanha, e ela fala, aqui sou eu pilando castanha para eu comer, aqui sou eu fazendo barro para construir a casa de taipa, e aí você pode ver que as madeiras, elas estão assim, então elas precisariam estar assim. Então, a gente vê a questão da construção da casa, o próprio surgimento do tamanco, né, da pisada, que eles contam que a pisada era para assentar o chão das casas, né, ficar durinho ali para a pessoa poder adentrar. Então, eu penso que seja isso, né? O filme ele tensiona essa questão dos saberes ancestrais, além de que ele auxilia no processo de difusão também desses saberes, né? Ele faz com que outras pessoas de outros lugares conheçam Arco Verde, conheçam Coco, conheçam Tamanco e conheçam essas histórias. Laís, só para falar sobre a questão do horário, tá? A gente vai até às 5h45, ok? Tá bem, já vamos para o encerramento. Deixa eu só retomar aqui, que foram tantas informações, eu fui deixando todo mundo falar, e até fui aqui tomando nota, né, das falas de vocês, porque são muitas coisas importantes aqui, né, que foram tratadas hoje, para além das temáticas centrais, né, das produções de vocês, né, seja maracatu, coco, seja terreiro, candomblé, as serras, né, tem um ponto, né, vários pontos chaves aqui em comum. O primeiro deles é que somos mulheres, né, trazendo produções feitas por mulheres dentro do audiovisual, dentro da arte, né, que infelizmente ainda a gente precisa passar por cima de muita coisa, né, para estar tomando a frente, tomando a nossa voz, né, não só dando voz a outras pessoas, né, mas é uma coisa que eu costumava muito dizer, como dar voz a quem já tem nessa voz, mas dar caminho também, né? Dar caminho para a gente, dar caminho para os outros também, para terem suas vozes ouvidas, né? Quando a Eduarda traz isso ela trouxe, né, tipo, sobre o dar voz, eu já me deu esse estalo de, tipo, que massa que a gente consegue, né? Mesmo nós sendo constantemente silenciadas, né? Constantemente apagadas, tendo nossas histórias apagadas aí
ocultados, né, no livro de história, né? Mas a gente ainda consegue se movimentar para dar voz a outras pessoas, colocar nossa voz também em evidência, né? E também fazer como a Yasmin trouxe, né, que me deu assim outro estalo, que é trazer essa reivindicação não só da identidade das pessoas que estão sendo retratadas, né, mas também reivindicar a própria identidade. Afinal, tudo que está sendo exposto, né, tudo que foi produzido, tudo que foi registrado, de certa forma permeia as nossas vivências, né? Perpassa ali a nossa história, né? A nossa caminhada, seja através da pesquisa, ou porque é algo que já vem ali de berço, né? Um lugar que você já mora, ou uma história ali que virou um ponto de interrogação ali dentro do seu próprio território, né? Fazer essa reivindicação, né? Não é uma coisa fácil, voltando, né? Justamente por sermos quem somos, né? Mas eu acho que a gente sabe melhor do que nós que compomos minorias, né? Nós sabemos melhor do que quem está aí contando as histórias, né? Que ninguém melhor para falar da gente senão a gente, né? Tá trazendo nossa história, tá reivindicando nosso lugar, para estar desmistificando, né, ideias e questões como o documentário da Fernanda, né, que a Beatriz veio aqui trazer hoje, de estar desmistificando a ideia, né, sobre fim, o que é o que seria a morte, o começo de tudo, né? E quantas coisas a gente também tem que deixar morrer pelo meio do caminho para que a gente consiga se reconstruir, né? E se mostrar. E estar aqui hoje, né? Falando sobre temáticas tão importantes, né? E filmes que, poxa, quem puder estar assistindo, assista, porque eu particularmente estou encantada, assim, do início ao fim, né? Infelizmente, a gente já está caminhando para o fim, né? A gente tem um teto de tempo. Eu vou dar um curto espaço de tempo para vocês fazerem as considerações, né? Quiserem fazer pontuar algo, algum agradecimento, né? De forma breve, mas adiantar que, mais uma vez, eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui com vocês, né? Como mulher, como pessoa que trabalha na cultura em diversas áreas, produção, também tenho o meu pé ali no audiovisual. Já estive na produção do Festival dos Cols, mais da música, né, em outro momento, e ver que esse festival está tomando outros lugares, né, a gente está conseguindo levar para outras linguagens e trazer cada vez mais pessoas, para mim é incrível. E, por favor, né, fiquem à vontade para fazer as declarações finais de vocês, de forma breve. Letícia? Posso começar, né? Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar do festival. Como eu disse, a minha produção, eu acho que eu nem falei, mas a minha produção é independente também, né? Então a gente sabe como é difícil produzir cinema de forma independente, ainda mais difícil, né? Mas tem sido muito importante participar do festival, ver o filme sendo exibido, né? E muito mais ainda estar aqui no debate, vendo mulheres negras ocupando cargos de direção, né? Que também é excelente pensar que a gente está conseguindo sair da bolha, né? Ocupar outros espaços. Então, assim, é isso. Gostaria de agradecer e dizer que tem sido extremamente importante para mim estar aqui nesse momento, né? Construir esse momento com vocês. Obrigada. Yasmin? Eu também quero agradecer a oportunidade, muito, muito obrigada mesmo. Com toda certeza vai ser um momento que eu vou lembrar para sempre, como eu disse, é a primeira vez que eu faço isso. E eu acho que eu tinha pensado em finalizar apenas dizendo a última frase que aparece no meu filme, porque é uma frase que é sobre o filme inteiro e me marcou muito, que é: para quem percorre longas distâncias para chegar em si mesmo, cada passo vale a pena. Para mim, o filme é sobre isso, e para mim, nós estarmos aqui também é sobre isso. Cada passo vale a pena. Muito obrigada.
Beatriz. Bom, como a Fernanda costuma dizer, esse filme ele é um gesto de memória, de amor e de compromisso. Ele existe para honrar uma trajetória, mas também para abrir caminho de escuta e respeito sobre outras formas de existir e de compreender a vida e a morte, para que ele também possa tocar pessoas, não só pela história que conta, mas pelo que faz sentir. Eu gostaria de agradecer a todas e a todos também. Estamos muito felizes em estar aqui presente. Eu também fico muito feliz em ver que nessa roda só tem mulheres, e para mim é muito gratificante ver aonde todas nós estamos chegando. É isso. Patrícia. Para mim é uma alegria imensa estar participando dessa conversa de mulheres tão potentes, para poder falar de um filme que também mostra mulheres potentes, que é o Pisada Delas. Quero dizer para a Letícia que eu conheço o Mestre Assis, conheço o Coco lá de Raiz de Arco Verde, é maravilhoso. Também faço outro convite, né, que agora é no São João, após São João tem o Festival Lula Calista, é maravilhoso, vale a pena conhecer. A cultura do Nordeste ela é muito rica, não só a cultura de Pernambuco, mas a do Ceará também, do Rio Grande do Norte. Enfim, a gente faz uma troca imensa, assim, e um fortalece ao outro nessa questão de poder valorizar a cultura popular, fortalecer a cultura popular, é muito importante. E ainda mais com mulheres de audiovisual. Quero dizer também para a Beatriz, está representando a Fernanda, que o meu filme, uma das personagens do filme, que é a Mestra Gil, ela infelizmente também encantou-se. Poucos meses antes do filme finalizar e ser exibido, ela não chegou a ver o filme, ela lá retratada no filme, mas eu tenho certeza que ela está presente em cada exibição, em cada troca, em cada conversa, mostrando a história dela. Isso realmente mostra a força, né, feminina e de quem passa, e de quem fica, e de quem veio antes de nós também. Isso é muito importante para a gente chegar nesse momento, para a gente estar aqui, ter essa conversa. Obrigada mesmo, gratidão ao Festival dos Povos do Cinema e a todas vocês por essa troca de hoje. Eduarda. Queria também agradecer ao festival pela oportunidade. O seu Josafá, que é uma das vozes do filme, ele me pediu que eu tentasse levar essa mensagem o mais longe possível. Então, agora essa mensagem vai chegar em Sobral, no Ceará. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Também queria agradecer ao Festival de Cinema da minha cidade, que foi através dele que eu consegui fazer o filme, que é o Curta Caicó, que é realizado pela agência Referência. E também agradecer vocês por esse papo. Realmente, acho que é muito difícil a gente encontrar um ambiente tão acolhedor, com mulheres também lutando por essa questão do audiovisual, ocupando seus espaços, e que a gente continue e que nos encontremos em outras oportunidades. Então é isso. Nossa, eu poderia passar o resto do dia aqui debatendo com vocês, conversando muitos assuntos. Mas vamos finalizando aqui, né, o nosso debate. Aos que estão acompanhando aqui a gravação, né, espero também que possam estar acompanhando as produções, né, que são de extrema importância para o nosso audiovisual. Apoiem mulheres no audiovisual, apoiem pessoas LGBT no audiovisual, né, pessoas negras, pessoas de periferia. A gente precisa, né, dessas pessoas contando essas histórias tão incríveis, né? E é isso. Finalizando, lembrando que sobre o apoio ao projeto, né? Esse projeto é apoiado pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.399 de 2022, Política Nacional Aldir Blanc de Fomentar a Cultura. E é isso, gente. Obrigada.